Tudo bem? Prazer em falar com você, professor Sampaio, dando continuidade à correção das questões da prova da Turing.com. Vamos à questão 12. A questão 12 ela é bem interessante. Ela parece complicada, mas ela não é. Só tem que saber os conceitos do que vem a ser Dynamic Binding e Static Binding. Porque ele pergunta o seguinte: o que é correto? Qual é a verdadeira? É o que ele quer saber. Tá? E aí ele faz 4 inferências e na quinta ele diz que nenhuma delas é correta. Então, antes de ver e analisar se tá correta essa afirmação de static binding e dynamic binding, a gente tem que saber bem esse conceito. E eu acho interessante a gente usar o chat GPT para ajudar a gente. Vocês podem perceber como mecanismos de inteligência artificial ajudam a gente. E o chat GPT é o que nós mais temos avançado hoje, disponível ao público. Perfeito? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele explicar o conceito. Explique o conceito de static binding e dynamic binding. Vamos ver o que ele vai escrever para a gente. Static binding, vinculação estático. Vinculação estática, dynamic binding, vinculação dinâmica. Isso ainda não ajudou muito a gente, né? Uma determinada em tempo de compilação, que é o static binding, e o outro determinado em tempo de execução, que é o dynamic binding. Então, isso aqui é uma informação importante que a gente precisa ter. Vou pedir o seguinte: resuma as diferenças entre elas. Vamos lá. Static bind determinado em tempo de compilação, ok? A resolução do meta é feita com base nas informações disponíveis no código-fonte. O tipo de objeto é conhecido em tempo de compilação, utilizado em caso de sobrecarga de métodos, ok? Oferece desempenho mais rápido. Dynamic, determinado em tempo de execução. A resolução do método é adiada no momento da execução. O tipo do objeto determinado em tempo de execução, utilizado em caso de polimorfismo. Então, isso aqui é um grande diferencial. Dynamic Binding utilizado em casos de polimorfismo e o Static Binding é a nossa codificação normal. Vou pedir para ele escrever um exemplo. Escreva um exemplo em Java. Fica mais fácil para a gente entender. Bem, ele deu esse primeiro exemplo aqui, e você percebe que para você ter Dynamic Bind, você tem que ter polimorfismo. Para ter polimorfismo, você tem que ter herança. Eu explico aqui no meu material, deixa eu abrir aqui, no meu e-book, aqui no caso o e-book 2, pesquisar polimorfismo. Eu explico aqui no assunto de polimorfismo que são os pilares da orientação a objeto. São 3: encapsulamento, herança e polimorfismo. Perfeito? E o polimorfismo é o princípio pelo qual um objeto pode ser referenciado de várias formas, e para isso acontecer você tem que ter herança. Você só tem polimorfismo com herança ou com o uso de interfaces. Tá? E aqui no meu material eu explico direitinho o exemplo de polimorfismo. Ok? Voltando para cá, eu não gostei muito desse exemplo. Eu vou pedir um outro exemplo. Me dê um outro exemplo. Vou fazer o seguinte. Me dê, acho que fica mais fácil para entender, um exemplo usando animais. Tá, perfeito. Esse aqui eu acho que ficou melhor. Perfeito. Esse aqui está bem melhor para a gente entender
o conceito de Static Bind e Dynamic Bind. Então aqui, ó, o exemplo é o seguinte. Eu tenho 3 classes, animal, dog e cat. Fazendo o desenho, é mais ou menos isso aqui, ó, que ele está me dando. Eu tenho a classe animal, aí tenho 2 subclasses, né? Dog e cat. Perfeito? É o que ele está passando aqui, tá? E ambos definem, quer dizer, a classe animal define o método emit sound, e essas duas classes elas dão override aqui, elas anulam, elas fazem anulação através do override, elas anulam o método emit sound. Perfeito? Não colocou a anotação aqui, mas poderia ter colocado. Então, na hora que eu criar um objeto aqui, static bind animal, aqui perceba que não tem polimorfismo, e eu chamar o método, aqui ele chama, como eu criei o objeto animal, ele chama o método emit sound de animal, animal fazendo som genérico. Como eu criei dog e cat, ele também chama o método da classe dog e da classe cat. Perfeito. Aqui, esse aqui seria o static bind. E o dynamic bind? Ok. A definição é a mesma, a anulação é a mesma, só que na hora de criar, vou criar animal 1 chamando dog, um objeto animal 1, ele é um dog, e um animal 2 é um cat. E na hora que eu chamo emit sound, ele vai fazer o seguinte. Primeiro ele procura na subclasse se esse método foi anulado. Se foi anulado, que é o caso aqui, ele vai chamando, no caso do dog, cachorro latindo, ou do cat, gato miando, que é o que ele vai mostrar aqui, que é o que o ChatGPT está mostrando para a gente corretamente. Perfeito? Então, aqui, dinamicamente, ele vai procurar a chamada desse método emit sound. Se não tiver definido aqui, aí ele vai para a chamada do método da superclasse, porque não houve anulação. Não foi o caso aqui. Então, esse é um exemplo clássico de Dynamic Bind. Ok? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo e agora já dá para a gente responder. Vamos lá. Static binding is better performance-wise than dynamic binding for static, final and private methods. É verdade isso aqui. Quer dizer, a performance dele é melhor com os métodos tradicionais, estáticos, finais e privados. Isso é verdade. Verdadeiro. B. Para métodos virtuais, fazer o bind de métodos virtuais, isso aqui, binding de métodos virtuais, isso aqui é o dynamic, tá? Porque método normal é o static, método virtual, dynamic. É feito durante compile time? Não, a gente acabou de ver que é feito durante runtime. Tá? Então isso aqui está errado, isso aqui é falso. Próximo, static bind uses objects to resolve to bind. Quer dizer, usa objetos para resolver a questão do bind, enquanto o dynamic usa o tipo de informação. Ao contrário, o static, a gente acabou de ver, ele usa os tipos de informação definidos em tempo de compilação. E o dynamic não, ele vai usar os objetos, dependendo do mecanismo de polimorfismo que for adotado, em tempo de execução. Isso aqui é completamente falso. D. Dynamic bind takes place using normal functions? Não, não é no caso de funções normais, tá? Que o dynamic bind é utilizado. Perfeito? É utilizado em questão de em virtual methods e não métodos normais. Então a correta aqui é a letra A. Perfeito? Então, essa a definição correta aqui da questão 12, letra A. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Um grande abraço.